Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que me impressionou muito esse ano, que é Eu que Nunca Conheci os Homens. Oi, gente! Bem-vinda a mais um vídeo. Eu sei que demorou, eu sei, mas olha só, é um outro cenário. Mentira, né? É só um outro ângulo, porque finalmente temos um tripé. E um microfone, vocês estão vendo? Ó, tô me sentindo bem chique com esse microfone. Mas enfim, hoje é o nosso primeiro vídeo de resenha, né? Eu debati bastante se eu iria trazer resenhas de livros específicos para cá, mas eu acho que existem alguns livros que eu gostaria muito de falar mais do que 1 minuto no Instagram, ou mais do que a quantidade de caracteres, né, na legenda de um post. Então, assim, resolvi trazer, se as pessoas acharem legal, se elas gostarem, eu continuo a fazer, claro. Então, hoje a gente vai falar desse livro que já apareceu, né, na tag dos 50%, né, que é Eu que Nunca Conheci os Homens, né, que é uma distopia publicada pela Dublinense. E eu não consegui fazer um post até hoje, né, pro feed, porque eu queria fazer um vídeo, e aí eu fiquei enrolando, não fiz o vídeo. Eu falei, quer saber? Eu comecei o YouTube, vou fazer o vídeo pro YouTube, e aqui estamos. Então é uma pequena resenha com as minhas opiniões sobre esse livro, o que eu achei. Eu já vou dar um spoiler aqui, eu favoritei esse livro, mas eu queria conversar um pouquinho mais sobre ele, porque eu acho que eu não vejo tanta gente falando assim sobre ele, e eu acho ele muito legal. Eu achei esse livro muito interessante, muito legal mesmo ele sendo, né, oficialmente como uma distopia. Eu considero ele muito mais assim, como se fosse mais voltado para a parte psicológica dos personagens do que de fato aquela grande distopia com ação, com poder totalitário e etc. Eu acho interessante falar um pouco sobre a autora, né, que é a Jacqueline Harpman, e por que que eu acho interessante, né? Porque ela foi psicanalista e eu acho que isso é uma coisa que influenciou bastante esse trabalho, né? A Jacqueline, ela foi uma escritora e psicanalista belga de origem judaica, né? Ela estudou literatura francesa, mas ela também estudou medicina, mas não conseguiu terminar porque ela teve tuberculose. Começou a escrever seus livros em 1954, né, em francês. E só em 1980 que ela conseguiu realmente se tornar uma psicanalista. E o livro que a gente vai falar hoje é o primeiro livro dela que foi publicado em inglês. Então, por que eu falei sobre, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que a questão de ela ser uma psicanalista influenciou bastante na história. Então, vamos falar sobre o que é e o que é essa história, né? Eu acho que algumas pessoas já viram por aí. O livro é bem específicozinho e ele é bem curioso, né? Esse livro ele é uma distopia e aqui a gente tem 40 mulheres, né? 39 mulheres adultas e uma criança que estão presas em uma jaula. Estão cercadas de guardas-homens que não conversam com elas, né? Eles estão sempre em silêncio. A única interação que eles têm com elas é para passar produtos básicos, né? Comida. Então, assim, coisas bem para sobrevivência. Fora isso, eles não falam nada, eles não esboçam nenhuma reação. E as mulheres, elas não têm lembrança alguma de como chegaram lá. E a criança, né, que eu falei, existe uma menina, né, que é a mais jovem de todas, ela não tem noção alguma do mundo de fora. Ela foi pequena, ela não foi bebê, mas ela foi pequena, tanto que ela é chamada de pequena pelas outras mulheres. Mas ela não conhece, ela não tem lembrança alguma. Se as mulheres mais adultas não têm lembrança, imagine ela. Mas ela não tem lembrança alguma e ela não conhece nada a não ser aquelas mulheres. Tudo que ela conhece sobre o mundo tá dentro daquela jaula, né? São aquelas 39 mulheres adultas e tudo que elas fazem, né, durante os dias. Aí a questão é que um dia o alarme toca, né? Esses guardas fogem, né? Mas antes de fugir eles deixam a chave na porta da jaula. Essas mulheres, elas conseguem fugir. E aí que começa um outro drama, que é se verem livres depois de 13 anos trancadas, que elas não fazem ideia do que aconteceu no mundo lá fora, que elas não têm notícia, não sabem onde estão família, não sabem nada, e elas se veem nesse mundo desconhecido e elas vão ter que aprender a se virar a partir daí, né?
Essa é a sinopse. Esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Porque eu quero muito que as pessoas leiam esse livro, né? Eu queria poder influenciar que as pessoas leiam esse livro, então assim, não vai ter spoiler. E eu acho que é preciso dar esse aviso que eu vou dar agora, né? Porque muita gente vê, né, a classificação desse livro como distopia e aí pula achando que vai ser aquela distopia clássica que a gente já conhece, mas a questão é que eu acho que esse livro ele é muito mais psicológico do que distopia, né? A distopia com muitas ações, e eu acho que isso é importante. Eu fui ler o livro já sabendo disso, já tendo essa noção na cabeça que não seria aquela distopia clássica. E que também esse livro me daria muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que isso me ajudou bastante a aproveitar esse livro mais do que eu esperava aproveitar, sabe? Porque isso já me preparou, né? Já preparou meu psicológico para, olha, vão acontecer várias coisas, vai ter muitas perguntas, algumas coisas não vão ser respondidas. E o foco desse livro vai ser muito a interação entre essas mulheres, porque esse é o ponto. Esse livro, ele é muito sobre viver em comunidade. Eu acho que existe um cerne desse livro que é, viver em comunidade e a solidão. Então, assim, eu acho que são essas coisas que me chamaram muito mais atenção durante essa leitura, que é uma leitura triste, né? Tipo assim, 40 mulheres todas juntas tentando sobreviver. Existe uma mensagem muito de sororidade também nesse livro, mas o que me encantou muito mesmo, essas questões, essas indagações. Eu falo sobre a solidão, né, que marca cada uma dessas 40 mulheres, né, porque a pequena ela também vai crescendo. Então, assim, todas essas mulheres passam por uma determinada solidão que é de estarem juntas, mesmo não se conhecendo, nenhuma delas tem relação nenhuma, né, uma com a outra, e elas estão sozinhas, sem as famílias, sem filho, sem marido, né, sem companheira, sem companheiros, enfim, irmão, pai, mãe. Elas estão juntas, mas também estão solitárias, sabe? E eu acho que é muito mais representado na pequena, né? Na personagem principal, que é ela que narra toda a história, tá? Desde o início. E essa jovem, né? A pequena, ela é a que mais anseia a liberdade, né? Ela é a que mais anseia por conhecer o mundo, né? Porque ela não conheceu nada, né? Tudo que ela aprendeu, veio dessas mulheres, foi dentro daquela jaula, e quando elas saem, o mundo que está lá fora, tanto faz para ela, ela não conhece, ela não consegue conectar se esse é o mundo real ou se esse é um outro mundo, porque ela não conheceu, né? Ou ela conheceu e não consegue lembrar, né? Mas mesmo assim, é tudo muito novo para ela. Tanto a vida na jaula a partir da vida fora da jaula. É a pessoa que mais se sente só também no início, porque a disparidade de idade é muito, muito alta, né? São mulheres mais velhas, adultas, e ela uma criança que não conhece nada. E existe uma solidão e esse ressentimento também das mulheres de tipo assim, não existe esperança, né? E eu acho muito, muito legal que é a própria pequena que dá esperança para elas. Essa questão da solidão permeia todas elas, né? E eu vou ler uns trechos aqui, especialmente da personagem principal, para vocês terem uma ideia. E ela fala assim, na página 71, ela comenta assim: fiquei arrepiada, mas logo entendi. Era a primeira vez que eu ficava sozinha, que nenhuma mulher me via e que eu não via nenhuma. Aquilo me perturbava profundamente. Permaneci de pé, os braços caídos ao longo do corpo, contemplando minha situação. Eu estava descobrindo a solidão física, tão banal para a humanidade usual, mas que eu nunca tinha experimentado antes. Tomei gosto por aquilo no mesmo instante. É o que eu comentei sobre a questão da solidão. São diversos tipos de solidão durante esse livro, mas esse é um que ela comenta que é real, porque era uma jaula e todas elas viviam juntas, né? Não tinha privacidade nenhuma. Quando eu digo nenhuma, é tipo assim, nem para fazer xixi, nem fazer cocô. Não existia privacidade. Então existe essa solidão que ela anseia também, de ela poder se ver sozinha.
pela primeira vez, e isso espanta, porque é somente ela, nenhuma outra mulher está vendo, nenhuma outra mulher está conversando com ela está sozinha, ela e os pensamentos. E esse livro, ele me embarcou muito por causa que ele tem essa questão também de como é viver em comunidade. E como viver em comunidade, viver numa sociedade, ele molda nossos costumes, molda nossos conhecimentos, molda nossas experiências. E a própria Pequena fala isso. Ela comenta que, na página 110, que deve ser por isso. Ela comenta assim: deve ser por isso que sou tão diferente das outras. Devem ter me faltado algumas das experiências que tornam alguém realmente um ser humano. E isso é muito, muito, muito interessante, porque todas as outras mulheres, elas mantêm as lembranças delas, né, de tipo algumas partes da vida. Elas não sabem como chegaram lá, mas elas conseguem lembrar a vida anterior, o que elas faziam. Elas tinham família, mas muitas vezes elas soterraram essas lembranças, sabe, para que isso não ferisse, né, porque como elas não tinham esperança de jamais sair daquele local, era melhor que elas nem lembrassem de nada da vida anterior, para que elas não sentissem saudade, para que elas não entrassem em um desespero maior, sabe? Só que a Pequena, ela durante o livro fala muito sobre isso. Ela não tem essas experiências, ela não tem essas recordações, ela não tem uma mãe e um pai para lembrar, ela não tem nada relacionado à família, entendeu? Então, assim, toda a história dela é baseada a partir dali. Então, ela quer muito saber as coisas porque ela acha que aquelas mulheres são as únicas fontes de conhecimento para ela. E que muitas das coisas que ela não sente, ou muito dessa curiosidade dela infinita de querer continuar procurando, de querer continuar entendendo o que está acontecendo, talvez seja por causa que ela não tinha essas experiências, né, como um ser humano, como ela chama, né? E tanto que ela perturba muito as personagens, as outras mulheres, para que elas ensinem as coisas para ela, né? E muitas das personagens não querem ensinar, não por maldade, mas realmente por não ter esperança, sabe? Por achar assim, pra que você quer saber? Porque não vai ter futuro, não tem futuro, a gente tá aqui nessa jaula, pra que você quer saber? Aí quando sai, pra que você quer saber? A gente precisa sobreviver, pra quê? E ela fala assim: saber serve pra saber. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa com o que sabe, mas isso não é o mais importante. Eu quero saber tudo o que existe pra saber, por nada, por prazer. E agora eu exijo que você me ensine tudo o que sabe, mesmo que eu nunca vá usar pra nada. Aliás, não esqueça que eu sou a mais nova. É provável que um dia eu seja a última. E aí talvez eu precise saber coisas por motivos que hoje eu ainda não tenho a mínima ideia. E isso aqui exemplifica muito o que eu comentei, de ela sempre querer saber, ela quer o conhecimento, é uma busca por conhecimento, ela é uma das pessoas que mais busca por conhecimento, e acredito eu que é porque ela não teve, né? Muitas das outras mulheres têm diversos conhecimentos, né? As 39 mulheres adultas têm vários conhecimentos, né? E ela acha que ela não tem conhecimento suficiente também, e ela quer aprender. Então, assim, tem várias coisas que ela aprende, e isso é muito legal, porque o que ela aprende serve para a comunidade e serve para elas viverem, né, da melhor forma possível, né, do jeito que dá. Então, assim, isso eu achei muito interessante, e nesses momentos que tem essas discussões, que a Pequena fala sobre isso, a Pequena faz muitos monólogos, né, especialmente quando ela se vê sozinha, que me marcou muito, sabe, essa procura pelo conhecimento, essa solidão, né? Essa vivência em comunidade, como isso transforma a gente. Então, assim, quando começou a muitas dessas indagações e muitas dessas reflexões, eu acabei esquecendo que era, assim, uma distopia, né? E numa distopia é um novo mundo, é um novo governo, Eu simplesmente achei muito, muito mais interessante as reflexões e as perguntas, as conexões que ela fazia com as outras mulheres também, do que de fato, né, querer saber mais sobre a distopia, querer saber mais sobre aquele universo. Então, assim, eu acho isso muito interessante, mas também é bom avisar porque as pessoas acabam se decepcionando, e eu até entendo, não tem problema nenhum. Tá tudo certo também, né? Você vai lendo esperando uma coisa e às vezes não recebe o que você está esperando.
Mas esse livro, ele me marcou demais, assim, sabe? Tipo, ele é um favorito. Um surto, sabe? Tipo, um surto. Ele é muito triste também, e eu acho que por conta dessa falta de esperança que elas têm e do tema da solidão também. Então, assim, tem coisas muito tristes, sabe? Mas ele é um livro que marcou demais, assim, foi uma grande surpresa desse ano. E eu fiquei muito feliz de ter lido o livro dela. Tem outros livros dessa autora, mas eu acho que eles são em francês, eu acho que eles ainda não foram traduzidos. Esse em específico eu não quis dar nenhum spoiler pra vocês, porque eu gostaria que as pessoas lessem e tudo mais. Mas se você já leu esse livro, se você gostou desse livro, se você não gostou desse livro também, me conta aqui nos comentários, porque eu queria muito conversar sobre esse livro com outras pessoas, sabe? E ele é um livro muito rapidinho de ler, ele tem poucas páginas, eu nem lembro quantas páginas ele tem, eu vou botar aqui, né? Eu não lembro quantas páginas ele tem, mas ele é um tipo de livro que eu peguei e eu simplesmente não consegui largar. Não são todos os livros que acontece isso comigo, mas esse livro, sim, ele me capturou no mistério, né? Porque eu acho que o mistério de saber como elas estão lá, o que aconteceu, ele te prende, mas aí depois como eu falei, o que mais me prendeu foi realmente todas essas reflexões que ela fez com todas as outras mulheres e toda essa união que elas tiveram, sabe? Que elas acabaram criando para poder viver, né? Então, assim, tem uma mensagem de sororidade muito interessante também. Mas me conta aqui nos comentários se você já leu, se você quer ler, se você se interessou, se você já leu e não gostou. Comenta que eu quero conversar sobre esse livro, porque eu achei muito interessante. É isso, gente. Esse é o nosso primeiro vídeo de resenha, bem rapidinho, bem simplesinho, porque eu queria muito conversar sobre esse livro com vocês. Então, assim, eu agradeço demais de vocês estarem por aqui, de vocês assistirem. Me conta nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.